Um projeto de lei do Senado Federal prevê um controle efetivo sobre as ONGs, as organizações não governamentais, sobretudo aquelas que recebem recursos públicos. Para debater esse assunto, Cidadania convidou Vera Mazagão, diretora executiva da Associação Brasileira das Organizações Não Governamentais. Seja bem-vinda, Vera. Obrigada. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre a história da sua associação. Então, a ABONG, Associação Brasileira de ONGs, completou no ano passado 20 anos de atuação e ela congrega hoje umas 260 organizações com perfil específico que é justamente o de lutar por direitos e bens comuns, ou seja, defender nosso meio ambiente, defender os direitos de todos os cidadãos na área da saúde, da educação, de minorias, e esse é um pouco o nosso enfoque de defesa de direitos e, vamos dizer, experimentação de novas tecnologias sociais. A gente tem hoje muitas políticas públicas que foram gestadas por experiências de organizações não governamentais. Agora, o último levantamento do IBGE contabilizava 338 mil organizações não governamentais e ele data de 2005. Por que essa dificuldade em levantar um número efetivo de ONGs? Pois é, esse é um trabalho que nós temos que fazer, nós precisamos de legislação específica, porque é muito mal classificado esse universo. A gente tem nessas 338 mil, desde condomínios, fundações universitárias, de universidades públicas, as organizações como as que eu citei, que são associadas da ABONG, ou uma creche, ou uma associação de amigos. Ou seja, vem desde aquelas APAES, né, as APAES e as Santas Casas também. Isso, mistura coisas muito diferentes. Hospitais, Santas Casas, vamos dizer, que são realmente parte do SUS, uma coisa muito complexa, as grandes empresas, né, que de fato são não lucrativas e participam da execução de uma política pública, mas é muito difícil você informar a população sobre o que está acontecendo, misturando tudo isso junto, quer dizer, o que uma Santa Casa recebe de dinheiro público para participar do SUS, né, do que uma pequena organização recebe para defender, por exemplo, os direitos homossexuais ou fazer um trabalho de combate à AIDS, que aí é um típico também trabalho que foi internacionalmente reconhecido das ONGs brasileiras, quer dizer, uma política que precisava chegar em situações extremamente difíceis de o poder público chegar, né? E nos lugares onde a população estava mais vulnerável, né? Em casas noturnas, e isso foi um trabalho que foi feito com muito êxito numa parceria governo-organizações da sociedade civil. Né? Infelizmente, hoje a gente tem que estar reforçando esses exemplos positivos, porque em qualquer lugar do mundo, a quantidade de organizações não governamentais que existem é tido como indicador de progresso social, quer dizer, uma sociedade ativa, vibrante, que se organiza, né? E, infelizmente, aqui no Brasil, a gente teve deficiências no marco regulatório e, infelizmente, o uso indevido dessas organizações que virou sinônimo de corrupção e de República das Bananas existirem ONGs. É exatamente isso que eu quero te perguntar. Como é que é esse marco regulatório hoje e o que vocês defendem? O marco regulatório hoje tem problemas, porque o que aconteceu? Foram sendo criadas diversas legislações que foram sendo sobrepostas e, devido aos interesses políticos, uma não revogou a outra. Então, a gente Você diz dentro de cada setor, de cada... então você tem a ideia das filantrópicas, que cobria bem esse campo dos que prestam serviços públicos mesmo, nos lugares onde inicialmente o governo não chegava e depois passam a fazer isso em parceria ou com recursos públicos, né? Seria o caso típico das entidades filantrópicas, que agora houve um avanço, porque realmente antes existia aquela venda do certificado de filantropia que libera a entidade de pagar a cota patronal, que é uma economia substantiva. Então, havia um mercado não muito pouco lícito e transparente sobre como se conseguia esses certificados de filantropia. Hoje isso está bem mais moralizado e agora o Ministério da Educação certifica a filantropia na educação, saúde com saúde, assistência com assistência. Então, mas não haveria uma necessidade de um controle centralizado maior, uma disciplina, uma regulamentação que determinasse principalmente de onde sai o dinheiro público, por exemplo, editais. Não, exatamente. E a avaliação de competência para que a organização possa receber dinheiro público. Exatamente. Agora a gente tem, por decreto presidencial, um decreto que obriga que qualquer dinheiro, qualquer transferência via convênios, termos de parceria com as ONGs,
passem por um edital público e que essa entidade comprove 3 anos de experiência no assunto de que trata o convênio ou o termo de parceria. Isso é o óbvio, né? Isso a gente apoiou bastante, foi um decreto da presidenta, creio que em setembro do ano passado, enfim, no segundo semestre do ano passado, e que veio de encontro ao que a gente esperava mesmo, transparência, os editais implicam em transparência e que, claro, a entidade prove que trabalha naquilo, quer dizer, muito de se estranhar uma entidade que trabalha com, sei lá, atendimento à saúde no Sul, vai fazer treinamento, capacitação de monitor de turismo no Amapá. Né, coisas que a gente viu por aí, os escândalos que ocorreram. Agora, o Ministério do Turismo, por exemplo, e o Ministério dos Esportes, eles praticamente congelaram quaisquer recursos destinados às ONGs. Essa resposta não lhe parece um tanto exagerada? Eu acho essa resposta lamentável, é uma forma de jogar uma cortina de fumaça, porque esses ministérios tem que responder porque eles deram dinheiro para entidades que não mereciam. O problema é deles e não das entidades sérias que merecem. Agora, evidentemente, isso joga uma cortina de fumaça no lugar onde está o problema, que é na administração pública. Eu não digo que é toda a administração pública, a gente tem gente séria. Eu acho que existe uma intenção da Presidência da República, de fato, né, de combater esse tipo de prática. Porém, eu acho que é de uma forma talvez um pouco comodista, que é jogando a culpa nas malvadas das ONGs, né? Porque se alguém que lutou por controle social, por transparência e anticorrupção nesse país, foram as organizações da sociedade civil. Quem lutou pela ficha limpa, quem foi na rua colher 1 milhão de assinaturas, foram organizações da sociedade civil, as igrejas, as associações, né? Então, eu acho que a gente precisa, de fato, combater. E eu acho que já tem uma crescente, quer dizer, a gente já tem vários órgãos de imprensa mostrando, né, que de fato é preciso preservar a organização da sociedade civil e fortalecer as organizações de qualidade que têm base social e que têm um trabalho legítimo. Né? Agora, a imprensa, no evento 10 de novembro do ano passado, num evento que era um seminário internacional exatamente sobre regulação das ONGs, a imprensa parece que não foi muito bem recebida nesse seminário. Exatamente. Na grande abertura, que tinha os convidados internacionais, tínhamos 7 ministros lá, os principais ministros da República. A gente ficou bastante satisfeito, mas, infelizmente, foi proibida a entrada da imprensa. De fato, na abertura, depois, nos dias seguintes, que houve mais 2 dias de seminário, a imprensa circulou tranquilamente. Mas, de fato, foi um mau passo que mostra um pouco a ambiguidade do tratamento que o governo está dando a essa questão. Né? Vocês conseguiram alguns avanços, inclusive até reverteram um caso que era especificamente aquele do caso das cisternas, do programa 1 milhão de cisternas no Nordeste, que estava sendo encaminhado de uma outra forma. Parece que a organização ou as organizações sociais estavam sendo punidas e um projeto que mobilizava a comunidade ia se transformar apenas em digamos assim, uma destinação de recursos pura e simplesmente. Exatamente. Vocês conseguiram reverter. Como aconteceu isso? Eu acho que o que conseguiu reverter nesse caso, de fato, foi a mobilização social. E eu acho que essa é a grande força das organizações da sociedade civil. Porque a ASA foi um projeto, de fato, criado nas organizações de sociedade civil, pequenas organizações, fizeram frente a uma situação brutal de coronelismo, de abandono no semiárido nordestino, criaram uma tecnologia social que dá certo, né, de dar um meio de vida para aquelas pessoas, envolvendo, vamos dizer, empoderando essas pessoas, como a gente fala, elas se tornarem senhoras do seu destino. Explicando melhor, era um programa que já havia, se me permite, já existia há quase 20 anos, que se destinava à construção de cisternas no sistema de mutirão entre as famílias. Né? As famílias se revezavam, uma família ajudava a outra a construir e assim armazenava água no Nordeste, acho que em Pernambuco, na Paraíba, no Rio Grande do Norte, em outros estados, se não me engano também, em outros estados, para que tivesse água e não ficasse dependendo daquelas cacimbas que são frequentadas também por animais, que não ficasse independente dos políticos que iam lá fornecer aquele caminhão-pipa, né, e condicionando ao favor em troca de votos. Exatamente. Um programa genial que foi nesse seminário de abertura estava o ministro Jorge Hadi da CGU, Controladoria Geral da União, fez uma fala e usou esse como exemplo, bom exemplo de iniciativa da sociedade civil,
viu que tinha apoio legítimo do governo, porque E nesse caso o Ministério do Desenvolvimento Social reverteu a posição. O Ministério cortou, suspendeu, disse que queria chamar também as prefeituras, queria chamar e tinha uma ideia de comprar usar uma outra tecnologia, uma cisterna de plástico, mas de fato conseguiram colocar 15 mil, 17 mil pessoas na rua em Petrolina, que não é pouca coisa, e mostrou que de fato esse é um projeto que tem uma base social e que tinha gente na base defendendo. E eu acho que o governo, graças a Deus, teve a sensibilidade de reconhecer a importância desse ator, dessa articulação social que a ASA representa, porque ela articula vários estados do Nordeste. E a gente sabe que muitas vezes os municípios têm dificuldade, a gente quer que os municípios participem, evidentemente, né? No melhor dos mundos, eu digo, essa é uma política que os governos deviam paulativamente assumir, mas tem que fazer isso em parceria com a participação da sociedade e não jogando a sociedade civil para lá. Eu acho que a gente tem também uma certa visão estatista. Não, isso é dever do Estado, o Estado faz como se o Estado fosse o bem em si. Quer dizer, sem controle social, o Estado também é autoritário, pode ter desvio de recursos, quer dizer, isso acontece em qualquer lugar, na iniciativa privada, na administração pública, e por isso que existe a ideia do controle social, do controle democrático e da participação. O que pode ser feito para que determinadas ONGs criadas do dia para a noite recebam autorização para funcionar e que recebam recursos públicos? E, por outra, você acha que o edital, analisando a competência colocando exigências e colocando uma experiência mínima especializada naquele tipo de atividade, você acha que isso é uma medida efetiva? Eu acho que sim. Primeiro a gente precisa melhorar de fato a legislação, porque eu acho assim, a gente tem uma legislação sobreposta. Teve um esforço, né, durante a gestão... Me dá um exemplo, por exemplo, de criar as OCIPs e o tal termo de parceria que melhoraria algo em relação ao convênio, ao que estava existindo antes. Mas foram deixadas brechas na OCIP, que hoje se pode ver... Tem gente que vende OCIPs, faz disso um negócio, que é uma coisa que desvirtua totalmente. Então, precisa haver correções. Precisa haver também uma lei que revogue as outras, para não ser mais um elemento no cipoal legislativo, porque aí... O gestor, a organização de má-fé, vai usar aquela que lhe interessa, se você tem várias em vigor. Agora, você tem noção de que esse é um embate muito forte, né? Não, a gente porque sabe... já ocorreram 2 CPIs aqui no Congresso Nacional, uma na Câmara, outra aqui no Senado, em que as forças em embate assim, foram tão, digamos assim, tão firmes em suas posições que não houve uma conclusão. Pois é. Mas a gente está apostando. Eu acho que agora tem um empenho genuíno do governo de resolver a situação. A gente tem que ter uma equipe grande na Secretaria-Geral que compõe esse grupo de trabalho que foi criado nesse dia 10 de novembro. Aí a gente está trabalhando bastante para realmente ter um novo marco regulatório. E a gente tem bons projetos no Congresso e a gente espera que, juntando esses esforços, a gente consiga, vamos dizer... Um acordo, um consenso em cima de pontos mínimos que garantam que o Brasil não vá, vamos dizer, minar a enorme energia social que tem, reconhecida mundialmente, né? Você tem o Brasil, o país que lançou o Fórum Social para o Mundo, hoje é um evento que acontece no mundo inteiro, que é um pouco símbolo desse dinamismo, dessa força que essa sociedade civil reivindicativa e participativa que o Brasil tem, pode exercer, e seria uma loucura, né, que os parlamentares ou que os governantes deixassem isso de lado. Agora, Vera, você congrega 260 ONGs no universo de milhares. A que você atribui isso? Eu acho que tem organizações de diferentes tipos e tem várias outras associações. Por exemplo, a gente tem o GIF, que é a Associação de Fundações, que congrega basicamente associações empresariais, mas que crescentemente agora também está pegando, por exemplo, as fundações comunitárias, pequenos fundos, gente que se junta recursos para aplicar no social, né? Você tem as federações, as confederações de APAES, você tem uma série de associações... de naturezas completamente diversas. Diferentes. Né? Eu expliquei. A BONG é um tipo de organização. Existem outras. Lógico que a gente gostaria de ter muito mais, né? E eu acho... As afiliadas contribuem para a associação. Contribuem, que também é uma prática que a gente tem. Isso foi uma coisa, porque são organizações, boa parte delas nasceu até durante a ditadura militar, na década de 70, em que nem se podia pensar em apoio ou uma ação mais pública dessas organizações. Então, muitas viveram da cooperação internacional.
que é um tema também que sai muito na mídia, que a cooperação internacional está saindo e deixando essas entidades à míngua, né? É um fato que está acontecendo, eu acho, menos saindo, mas diminuindo a quantidade de recursos que estão investindo no Brasil por crise econômica, pela questão do câmbio, que ficou muito desfavorável, né? Quer dizer, o real está muito valorizado, então uma contribuição em euros ou em dólares hoje vale 30%, 40% a menos do que valia 10 anos atrás, e tem, de fato, a crise que todos nós conhecemos, que diminui, né? E o Brasil também, por outro lado, hoje é tido como a sexta economia do mundo. Exatamente, né? Cada vez fica mais difícil por que nós estamos dando dinheiro para o Brasil se o governo, né, e a própria sociedade não apoiam. Tem um exemplo que eu acho que é exemplar, a Fundação Kellogg, que é uma fundação americana que investiu durante décadas no Brasil, está saindo, mas deixou um fundo desafio de 30 milhões de dólares, sendo assim, nós vamos dar para um fundo para a igualdade racial. Nós vamos sair, mas deixar esses 30 milhões de dólares, porém, é um fundo desafio. Nós só vamos desembolsar o dinheiro à medida que vocês consigam o dinheiro aqui. Então, se vocês conseguirem dos brasileiros, dos cidadãos brasileiros e dos governos brasileiros nas várias instâncias, R$100 para esse fundo, R$100 mil, R$200 mil, vai ter a contrapartida igual ao valor dessa fundação. Então, acho que esse é um exemplo muito interessante de uma transição, né? Agora, eu espero que o governo brasileiro e que a sociedade brasileira, de fato, assuma, né, e reconheça a importância dessas organizações, dessa organização autônoma da sociedade, e que a gente não, vamos dizer, consiga reverter essa situação de criminalização que nós estamos vivendo. A propósito, você falou de uma fundação internacional. Algumas organizações não governamentais, elas recebem, e têm sede também fora do Brasil. E elas têm tido uma atuação bastante forte no caso da usina de Belo Monte, tiveram no caso da reserva Raposa Serra do Sol, e são bastante criticadas por estarem intervindo em um terreno onde haveria uma discussão digamos assim, que envolveria a soberania nacional. Né? Como é que você vê isso? Olha, existe hoje, do mesmo jeito que existe hoje, existe desde sempre uma diplomacia governamental, os estados procuram influenciar uns aos outros, a gente sabe que hoje as questões ambientais são globais, as questões sociais são cada vez mais globais, com todo o problema da migração. Então, se é normal que existe uma diplomacia governamental, eu acho que crescentemente existe, isso é um fenômeno também, vocês vão ver a Rio+20, vai ser mais uma prova disso, existe cada vez mais movimentos de sociedade civil globais, né? Isso começou a aparecer, inclusive o termo ONG começou a ficar mais popularizado no Brasil com a Rio92, há 20 anos atrás. E agora, 20 anos depois, nós vamos ter a Rio+20, eu espero muito que realmente a sociedade civil mundial mostre que vem, quer dizer, que cada vez ela de fato está cada vez mais conectada, e eu acho que é plenamente válido, sem interromper a soberania, mas a gente sabe que grande parte dos problemas ambientais hoje que a gente vive são globais, né? Agora, Vera, eu queria que você fizesse uma crítica ao trabalho da imprensa. Até que ponto você acha que a imprensa ela contribuiu para demonizar as ONGs e até que ponto ela cumpre também uma função social de alertar para a corrupção? Eu acho que a imprensa tem que alertar sempre, mas ela tem que fazer uma boa cobertura. Eu tive muito boas experiências. Eu acho que existe um descompasso muito grande entre a reportagem e os editoriais. Os editoriais geralmente são muito inflamados, puramente ideológicos. Parece que quem escreveu o editorial não leu a matéria que o jornalista fez, ouvindo as partes e cumprindo os princípios básicos do bom jornalismo, né? Eu senti os editoriais muito inflamados, pouquíssimos editoriais com parcimônia, reconhecendo o valor das organizações da sociedade civil. Agora, eu acho que, de fato, a imprensa tem que denunciar. Só que ela tem que ouvir as partes. E não gerar, ela tem que mostrar. Se existe dinheiro sendo passado de forma indevida de um ministério para uma organização, vamos ouvir essa organização, saber se é uma organização que existe, há quanto tempo existe. É afiliada à BONG, é afiliada ao GIF, é afiliado a quem? Quem conhece essa instituição? Se essa instituição mal existe, será uma figura jurídica? Será que o erro é de uma figura jurídica ou é de um ministério que repassou dinheiro para ela? É isso que é o bom jornalismo, acho que teria que investigar. E em muitos casos investigou. Né? Ou seja, que não pague o justo pelo pecador. Exatamente. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada. Cidadania conversou com Vera Mazagão, diretora executiva da ABONG, Associação Brasileira das Organizações Não Governamentais. Para enviar críticas, sugestões ou baixar uma cópia desse programa, acesse www.senado.gov.br/TV.
Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.